Por mais que isso aqui seja um jogo de videogame, a gente olha que o Império Persa, no seu poder, até fazer vários pontos de contato aqui com o cristianismo, até porque a Pérsia aparece no texto bíblico. E a gente tem até evidência arqueológica, né, de alguns textos que aparecem na Bíblia e também aparecem, né, fora da Bíblia. Então tem muita coisa interessante para a gente pensar aqui nesse jogo Prince of Persia, porque ele tem alguns elementos ali que lembram alguns personagens bíblicos, até alguns reis que aparecem no texto bíblico, e a gente consegue observar também. É claro que existem exageros, existem coisas que obviamente não são verdades que estão no jogo, porém, eu acho que esse ponto de contato com o texto bíblico é interessante para a gente analisar. Então, seja bem-vindo, você está aqui no canal do Cristianismo Pop. No quadro de hoje, Cultura Pop Crente, a gente vai analisar um produto da cultura pop, o jogo Prince of Persia, que é basicamente o Príncipe da Pérsia, é uma franquia antiga aí da Ubisoft, que ela agora está dando um novo formato para ela, no jogo lançado na semana passada. O ponto interessante que eu vou analisar aqui o trailer, vou passar algumas imagens para a gente ver, e a gente vai conseguir observar alguns pontos de contato com a Bíblia. Até na cidade em si, a gente vai ver que existe a Pérsia na Bíblia. A gente tem aqui esse protagonista, tem algumas regiões. Até a carinha dos reis aqui é um pouquinho semelhante a alguns registros que a gente consegue encontrar dentro da arqueologia. E o Império Persa a gente tem até inclusive, né, a questão da região persa, né, o zoroastrismo persa, e a gente consegue encontrar elementos dele nessa nessas imagens aqui religiosas, então a gente encontra algumas coisas interessantes. Por mais que o jogo ele apresente algo ficcional, ele se baseia no Império Persa, né, para montar aqui toda a sua narrativa. O Império Persa é um império que existiu e ele tem um ponto de contato ali com o texto bíblico, principalmente no momento que o povo de Judá está no cativeiro, e aí o rei Ciro ele faz um edito ali que acaba fazendo com que o pessoal volte desse cativeiro. Então, esses pontos de contato que eu vou tentar trabalhar com vocês aqui hoje, nesse vídeo, tá? Então, a gente tem aqui algo bem interessante. A gente vê muitas coisas associadas aqui à mitologia da Pérsia. A gente consegue observar no jogo. No jogo tem como característica muito a questão do parkour, né? O cara pula para lá e para cá, ele é bem a gente tem alguns animais, né, então na questão da adoração você consegue observar, principalmente na religião deles, alguns pontos de contato com animais, até que lembra uma coisa até um pouco antropomórfica, né, mas, animal ali como se fosse com uma carinha ali, né, um pouco parecida de um ser humano, a estrutura dele. No Egito a gente tem umas coisas parecidas assim também. Eh o jogo aqui tem muito provavelmente aquilo ali são algumas inscrições em persa mesmo. A gente tem palavras persas no texto bíblico, tem alguns textos que aparecem algumas palavras assim, tá. E a gente tem alguns elementos aqui bem interessantes. Eu queria pegar um aqui que tem o rei, que fica bem claro, assim, pela forma como o jogo vai mostrando. Claro que essa questão de poderes, obviamente, né, não não é não faz sentido, né, mas é bem interessante a gente encontrar esses pontos de contato, né, com certeza é bem legal, assim. E tem muitas essas estruturas aladas, assim, né, as pessoas com uma com uma ideia de asas, assim, né, que lembra a ideia dos anjos, né, tem muito presente essa questão na religião persa, né, tem muito bem definida a ideia do bem contra o mal, né, algo que é bem presente, assim, na religião persa, tá. E acaba influenciando um pouco também a religião, judaica. Até com uma pouca imagem dos reis, né, que lembra um pouquinho, a gente consegue observar. Eh, acredito que do jogo a gente consegue ver esses elementos, né, que são com certeza bem interessantes. Tem até nome de personagem, né, que lembra, né, por exemplo, o rei que aparece na Bíblia, como o rei Dário, por exemplo, ele, tem, se não me engano, um personagem aqui do jogo que é filho dele, então é bem interessante, tá, que a gente consegue encontrar alguns pontos de contato, tá bom. A gente tem aqui o jogo em si, tá. Bem interessante mesmo. E eu queria mostrar pra vocês, pessoal, aqui tem o rei que eu falei, né, no caso o guerreiro aí que, se eu não me engano é filho do rei Dário. E, posso estar falando besteira que eu não terminei de jogar o jogo ainda, tá. Então, por favor, maneirando o hate aí nos comentários, tá, pessoal, porque eu não terminei de jogar o jogo ainda. Mas aqui eu fiz um esqueminha pra vocês, no caso o esquema não é nem meu, é do meu professor de teologia, ele disponibilizou isso nas aulas dele pra gente, e acaba que eu estou usando aqui também. Então, mais ou menos em 538 é a época do início do Império Persa, tá? Que vem sendo o Império Babilônico. E a gente tem aqui o primeiro regresso dos israelitas, né, mais ou menos em 537. Nessas datas a gente tem um pouquinho de dificuldade, né, mas para quem está acostumado com a história bíblica, o povo de Judá, basicamente ali, você tem a história bíblica, eu vou resumir aqui de uma maneira bem, bem genérica para você entender bem. Tem aquela história do povo de Israel, né, que aí eles ficam
é que todo aquele tempo no Egito, Deus tira eles do Egito, leva para a Terra Prometida, lá eles acabam pecando contra Deus, vem um período que vem vários reis, mais ou menos 931 a.C., um período que divide os reinados, né? Você tem um grupo de 10 tribos do norte e um grupo de 2 tribos no sul. E aí eles acabam pecando contra Deus, né? E Deus, ele acaba punindo o povo por conta disso. Em 722 aproximadamente antes de Cristo, ele leva o reino do norte para a Síria e depois, mais ou menos em 586 a.C., Jerusalém e o templo são destruídos, tá? E são levados para a Babilônia. Quem derrota a Babilônia é o Império Persa. E aí ele acaba emitindo um decreto, né, para fazer com que os cativos voltassem para casa. Então, o rei Ciro, que é um rei muito importante aí, ele permite, através desse decreto, que as pessoas retornem. Aí você tem o Cilindro de Ciro, que é um documento que aparece até fora da Bíblia, é bem interessante. Ele começa ali, você vai observar ele, por exemplo, no livro de Esdras e Neemias, você tem esse documento lá, e tem ele fora da Bíblia. A diferença do relato bíblico para o relato que você tem fora da Bíblia é que na Bíblia o Ciro ele se apresenta como representante de Yahvé, de Jeová, do Deus ali dos judeus. E fora da Bíblia ele se apresenta como representante de Marduk, né? O que significa isso na prática? Que o Ciro meio que ele usa a religião a favor dele, né? Meio que o pessoal que adora Marduk, ele diz que ele é representante de Marduk, né? O pessoal que adora o Deus de Judá, ele se apresenta como um representante lá do Deus deles. Isso é bem interessante. E aí a gente tem uma série de coisas aqui legais, assim, uma história interessante pra gente ver aqui, com relação ao segundo regresso deles, tá? Que eles voltam ali mais ou menos em 458 e o terceiro em 444, né? Mas aí você tem o Dario, né? Que é derrotado pelos exércitos de Alexandre o Grande. Inclusive ele é citado aí no jogo. Né? Tem o rei Darius ali, que se eu não me engano, acredito que ele é o pai de algum personagem aí. Então o jogo tem pontos de contato aí com a verdade, né? No caso, o que aconteceu de fato é com o Império Persa, tá? E aí tem algumas coisas interessantes aqui, tem algumas datas, né? Que eu não vou ficar entrando muito aqui no mérito, tá? É interessante a questão de Esther, né? Muito possivelmente Esther, ela se relaciona com o rei Xerxes. O rei Xerxes ali, muito provavelmente, é o rei que é o tal do Assuero que aparece na Bíblia, tá? E o rei Xerxes, ele aparece no jogo, né? Tem umas moedinhas que tu pega no jogo, que é Xerxes, né? Justamente em homenagem ao rei Xerxes, né? É bem interessante isso daí, tá? Eu acho legal de aprender a história do povo assim, né? É bem legal. Tem um pouquinho sobre o Império Persa, né? Você vê que ele tem uma proporção bem grande, né? Um pouquinho sobre os reis, né? Você tem Ciro, né? Ciro aqui, você tem Cambises, Dários. E Dários um dos últimos aí, por conta dessa questão da derrocada pro Império grego, tá? Então o auge do Império Medo-Persa ele acontece no reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes. Então, o que eu falei anteriormente, né? Assuero ou Xerxes aí, o rei que a gente entende que casou com Esther. Quando dominava 127 províncias. É um império muito poderoso, tá, gente? Então no jogo ele é poderoso também e na vida real também era, tá? E bem grande. Aí tem um pouco das regiões geográficas, tá? Eu vou deixar. Se quiser ver com calma, você pausa o vídeo aí. Mas a ideia aqui no vídeo ser apenas informativo é criar pontos de contato entre o jogo e a vida real e o texto bíblico também. Tem alguns mapas bem interessantes, tá? Pra gente ver. E aí que eu falei, lembra lá daquela parte do jogo? Eu acho que até é legal a gente voltar para aquela parte ali em que você tem esses pontos de viagem rápida, né? Que a gente consegue ver esse ser aqui, que tem essas asas. Eu acredito que tá um pouco mais para cá, que lembra muito essa religião persa, né? Eu acho que é essa parte aqui. Aí, exatamente, né? Então, vem um ponto de contato com a religião deles, né? Que vem do Zoroastro ou Zaratustra, né? Que foi o fundador do zoroastrismo, que é a religião cuja doutrina, a essência dela, né? Prega a existência de um constante conflito entre duas forças espirituais. É a ideia do bem e do mal, tá, gente? Muito bem definida. Né? Você tem o bem, você tem o mal como coisas separadas, né? E você tem duas divindades separadas, uma representando o bem e outra representando o mal. Isso é um ponto importante aí da forma como eles enxergam a religião, que não é bem o texto bíblico. O texto bíblico, ele é Deus, né? E o mal, ele meio que assim, o mal não existe como uma entidade separada, entende? O mal é quando você faz uma coisa que vai de encontro à vontade de Deus, né? Esse é o ponto importante para a gente entender. Deus está sempre acima de tudo, ele é o representante de tudo aquilo que é bom, que é agradável e tudo mais. Então, é interessante aqui essa questão da religião. Tem um ponto interessante sobre as cidades, né? Persépolis, que aparece no jogo, inclusive. O jogo começa em Persépolis, né? Ela é bem poderosa, ela é construída por Dálio I, tá? Melhor, ela é construída, ele constrói nela os palácios, eu não vou saber ao certo quem de fato constrói a cidade, né? Mas Dário constrói aqui alguns ele coloca o palácio lá.
pontos interessantes, né, que ela foi destruída por Alexandre o Grande, né, que o Império Grego ele acaba destruindo o Império Persa, tá? E depois o Império Romano, o Império Grego. Então, vem uns pontos interessantes aqui. Isso aqui lembra um pouquinho o jogo, tá? Uma ilustração de como seria, né, a cidade. E lembra um pouquinho aquelas partes ali do jogo que a gente tá andando, né, pulando. As estruturas são bem parecidas. Eu acho legal, assim. Claro que isso aqui não é uma foto, né, pessoal? É uma reconstrução, tá? Mas ajuda a gente a entender um pouquinho, tá? E aí lembra um pouquinho das partes ali do jogo. E aqui é a cidade nos dias de hoje, tá? E aqui aquelas inscrições que aparecem no jogo, né, os animais e tudo mais. Então a gente vê fortes referências aí, bem interessantes mesmo. Tem outra cidade famosa, que é a Fortaleza de Suzano, que é onde acontece ali a história de Esther. Eu não vou ficar aqui batendo muito nesses aspectos, né? Mas para vocês entenderem que o jogo ele tem alguns pontos interessantes aí, tá, pessoal? E é basicamente isso, meus queridos. Não vou ficar me alongando muito aqui. É bem interessante esses pontos de contato entre o jogo de videogame, né, a questão da Bíblia, né, e ver também documentos fora do texto bíblico, que é legal a gente também aprender assim, tá? Então, se você é novo aqui, meu querido, se inscreve nesse canal se você gostou desse vídeo, dá um like aqui nesse vídeo também, ajuda aqui a gente a fortalecer esse canal que tem o objetivo de fazer esse ponto de contato entre coisas da cultura pop, né, como um jogo de videogame, e a teologia. E assim fica bem legal da gente explicar, fica bem divertido, e eu tenho certeza que é uma experiência bem legal pra gente, tá bom, pessoal? Então, até a próxima, valeu!